E a razão pela qual nós vamos falar sobre desenvolvimento no longo prazo é que há uma distinção entre desenvolvimento no longo prazo e desenvolvimento no curto prazo. Isto significa que há determinantes ou fatores que são muito úteis para acelerar a taxa de crescimento no longo prazo, mas que podem ser perniciosos no curto prazo. E acontece exatamente o contrário. Há alguns fatores que podem ser úteis no curto prazo, que fazem acelerar o ritmo de crescimento económico, mas que depois no longo prazo vão prejudicar a nossa economia. E para dar só dois exemplos que têm estado na berra ultimamente, nestes últimos meses, pelo menos desde que começou a crise económica internacional, temos a taxa de poupança e temos as obras públicas. Ora, os dois são de sinal contrário. O que acontece tipicamente com a taxa de poupança, quando ela aumenta no curto prazo, é que a atividade económica tende a retrair-se. Portanto, as pessoas poupam mais, gastam menos, e isto acaba por ser mau para o andamento da atividade económica no curto prazo. Estamos a falar ao longo de alguns meses ou de alguns trimestres. No entanto, no longo prazo, e pelo menos no caso português ou no caso americano, que são países com taxas de poupança muito baixas, isto acaba por ser benéfico. Isto porquê? Porque nós, para podermos investir, precisamos ter pelo menos primeiro capital. Só tendo capital é que a gente pode investir. E uma vez que a gente consiga aumentar a taxa de poupança no longo prazo, também podemos aumentar a taxa de investimento. Sobretudo, podemos investir sem ter que recorrer ao endividamento externo. Nos últimos anos, quer Portugal, quer os Estados Unidos, só para dar dois exemplos que para nós são mais relevantes, têm continuado a investir, mas só com recurso ao endividamento externo, porque os capitais não existem internamente. Portanto, aquilo que é mau no curto prazo acaba por ser benéfico para a nossa economia no longo prazo. Exatamente sinal contrário, temos as obras públicas. As obras públicas são muito apreciadas pelos governos, têm sido, pelo menos ao longo dos últimos meses. Com as obras públicas acontece então exatamente o contrário. No curto prazo elas podem acelerar a atividade económica, é verdade, o governo vai contratar pessoas, ou antes não é o governo diretamente, mas é quem for contratado pelo governo para fazer as obras públicas, e isto vai dinamizar a atividade económica. O facto de ter um impacto maior ou menor vai depender do multiplicador que têm as obras na atividade económica. Vai depender da obra, vai depender da região do país, vai depender de vários fatores. Mas tipicamente, com algumas exceções, esse multiplicador é superior a 1. O que significa que €1 gasto em obras públicas vai ter no curto prazo um efeito sobre a economia que tem tendência a ser pelo menos de 2 ou mesmo 3 euros. Facilmente 100% ou 200%. No entanto, isto acontece muito no curto prazo. No longo prazo, mais obras públicas e mais despesa pública acaba por ter um efeito contrário sobre o andamento económico. Há muito estudo sobre isto. Praticamente todos chegaram à conclusão que mais peso do Estado na economia acaba por ter um efeito de travamento sobre a atividade económica. Os países têm tendência a ter uma taxa de crescimento mais baixa, taxa de crescimento potencial baixa, se a despesa pública no PIB aumentar. Chegou-se a vários resultados, a maior parte deles apontam para um valor entre 0,9% ou 1% até 1,5% por ano, taxa de crescimento, por cada 10% adicionais da despesa pública no produto interno bruto. Comparando a situação portuguesa com alguns outros países que para nós são interessantes, casos, por exemplo, da Irlanda ou da Espanha, que estavam com um nível de desenvolvimento muito parecido com o nosso na década de 90, chegamos à conclusão que a despesa pública no PIB português é quase 50%, cerca de 48%, 49% neste momento. Estás a excluir a segurança social? Não, está incluída. Ou seja, os pagamentos da segurança social, quase 50%. Quase 48, 49. Acho que os últimos dados que eu vi já iam em 49%. A Espanha tem tido uma taxa à volta de 40%, ao longo dos últimos anos tem sido mesmo ligeiramente inferior a 40%, e a Irlanda conseguiu mais ou menos o mesmo com uma despesa no PIB de pouco mais de 30%. Portanto, a diferença de Portugal para a Irlanda é muito grande. Ora, se os estudos se confirmarem, então isto significava que esses 10% de diferença de Portugal para a Espanha significava um crescimento anual inferior em 1 a 1,5%. E o que nós temos verificado é que a taxa potencial de crescimento portuguesa ao longo dos últimos anos tem sido efetivamente na casa de 1 em picos, de 1 a 1,5%, enquanto a espanhola tem sido mais próxima dos 3%. A irlandesa, novamente, com uma despesa pública no PIB bastante mais baixa do que a Espanha, tem tido taxas de crescimento potenciais mais próximas dos 5%. Isto até, claro, à crise que começou há muito pouco tempo atrás. Portanto, aqui nós temos dois exemplos de fatores que têm sinais contrários no curto e no longo prazo. O que é bom no curto prazo é mau no longo e vice-versa. Daí a nossa ênfase ao longo destes próximos slides, sobretudo naquilo que pode contribuir para um desenvolvimento sustentável ou ao longo de um período maior de tempo.
E aqui vocês podem ver graficamente aquilo que nós estamos a tentar explicar. A determinada altura, todos nós começamos do mesmo ponto. Ou seja, houve uma altura em que praticamente todos os nossos antepassados andavam em cavernas, andavam a caçar animais, apanhavam frutos nas árvores, etc, etc. E os níveis de desenvolvimento económico seriam muito parecidos pelo mundo fora. Se calhar as cavernas eram ligeiramente diferentes na Europa daquilo que eram na Índia ou na China, a gente não sabe, também não sabemos quais é que seriam melhores, mas não haveria uma grande diferença de desenvolvimento. E a grande diferença que vocês podem ver hoje em dia entre estes dois casos extremos, o Luxemburgo e a Libéria, resulta de taxas de crescimento acumuladas ao longo de um período muito grande de tempo. Estamos a falar de vários séculos. Portanto, durante vários séculos, alguns países conseguiram sustentar taxas de crescimento muito elevadas, enquanto outros países não o conseguiram. E isto resultou nas grandes diferenças que nós conhecemos hoje, entre os países, sobretudo os países da OCDE, e os países em desenvolvimento ou os países menos desenvolvidos do mundo. Agora, vamos tentar perceber o que é que fez com que estas taxas de crescimento diferentes tivessem acontecido em várias regiões do mundo. E o primeiro fator a surgir, e estamos a falar há muitos milhares de anos atrás, quando estamos a falar de pessoas muito primitivas, tribos primitivas, estamos a falar de pequenos grupos de pessoas que nem sequer estavam estruturadas enquanto sociedades, não havia uma hierarquia, não havia regras, não havia reis, estamos a falar de pequenas tribos ou grupos de pessoas, com se calhar 5 ou 10 pessoas, que andavam a vaguear. E a primeira coisa que diferenciou umas das outras foi a densidade populacional. Ou seja, aquilo que nós sabemos foi que as primeiras diferenças que começaram a surgir entre sociedades humanas foram resultado de diferentes densidades populacionais. E aquelas que começaram a crescer mais rapidamente foram aquelas onde havia maior densidade populacional. O que significa que maiores aglomerações de seres humanos resultaram num primeiro fator de crescimento económico. Como é que isto aconteceu? Nós chegamos à conclusão que o principal fator que contribuiu para isso foi a tecnologia. E a tecnologia tem uma característica que é um bem não rival. Um bem não rival significa que se algum de vocês tiver uma invenção, chegar a uma inovação, descobrir um novo método, um novo processo, ele não vai ser o único a beneficiar dessa inovação. Toda a comunidade à volta dele rapidamente o vai copiar e toda a comunidade vai beneficiar dessa inovação. Se nós fôssemos todos agora uma tribo a vaguear pela Austrália, e um de nós, imagino que por exemplo o Miguel, tinha inventado a roda, e ele não iria ser o único a beneficiar da roda. Todos nós iríamos rapidamente copiar e todos nós íamos beneficiar dessa inovação. Ora, aqui há algumas características importantes. Quanto maior o grupo humano, quanto maior a sociedade, mais pessoas estão a pensar, mais provável é que alguém se vá lembrar de inventar o arco e a flecha, ou a roda, ou que alguém vá dominar o fogo. E depois todos os outros à volta vão beneficiar dessa inovação. É o facto da tecnologia ser um bem não rival que fez com que os maiores aglomerados humanos foram os primeiros a se desenvolverem. Um exemplo muito interessante de história natural, porque é algo que aconteceu e que nós podemos hoje em dia verificar e chegar a algumas conclusões empíricas por aquilo que aconteceu, é a diferença entre a Austrália, a Tasmânia e uma pequena ilha que fica precisamente entre a Austrália e a Tasmânia, num grupo de ilhas que é Fourneau, e a principal dessas ilhas é a ilha Flinders, que acabou por ser muito interessante porque foi uma descoberta arqueológica nessa ilha que nos levou a esta conclusão. De todas as sociedades humanas que nós fomos descobrindo na época dos descobrimentos, aquela que estava tecnologicamente mais atrasada eram as pessoas que viviam na Austrália, os aborígenes australianos. Eles estavam tecnologicamente